Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula, dando sequência às nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando a lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós temos aí como texto áureo Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que diz da seguinte forma: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Nessa lição nós teremos 3 subtópicos. Cristo desfez a inimizade entre os homens, pela paz Cristo fez um novo homem e pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Nós veremos hoje uma mudança significativa entre os versículos 13 em diante do capítulo 2, nós veremos uma mudança drástica. Paulo ele usa uma expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. É o tema que nós vamos ver da nossa aula de hoje. Capítulo 2, nós observamos essa mudança na sequência, quando Paulo usa essa expressão, mas agora, que mostra que a situação, principalmente dos judeus, mudou. E não somente dos judeus, mas também para com os gentios e judeus. Ele usa o termo, nós observamos aí que Paulo, no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19, que é a leitura bíblica em classe, ele vai usar alguns termos e nós vamos usar esses termos no decorrer da nossa aula. Nós podemos ver aí que ele fala do capítulo 14 até o capítulo 19, fala dos assuntos propriamente dito que nós estaremos estudando. E quando Paulo usa o termo de longe e de perto, de longe ele estava se referindo a quem? Aos gentios, e perto aos judeus. E nessa aula nós estudaremos os desdobramentos desta mudança que aconteceu aí, tanto para gentio como para judeu. No versículo 13, que não aparece aqui na nossa leitura bíblica em classe, mas eu faço uma colocação sobre o versículo 13, fala que o sangue de Jesus ele nos aproxima de Deus, aproximou de Deus tanto os judeus quanto os gentios. O povo que estava longe não tinha esperança do conserto, que eram os gentios, mas agora eles foram inseridos dentro do conserto através de Cristo e podem viver em paz. E aqueles que estavam no conserto, mesmo assim, alguns estavam longe de Deus. É por isso que Paulo fala os que estão de longe e os que estão de perto. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre Cristo desfez a inimizade entre os homens. Os judeus se achavam um povo exclusivo, porque eles eram o povo da promessa, e por isso eles desmereciam os gentios, eles menosprezavam os gentios, e Cristo fez com que, quando Cristo veio, morreu por todos, ele fez com que essa barreira fosse quebrada. E nós vamos ver aí no primeiro subtópico, do ponto 1, a parede de separação entre os homens. Essa parede ela faz uma analogia das muralhas do templo em Jerusalém, que revelava a exclusividade do povo judeu. No templo existia o átrio dos gentios, onde os gentios ficavam totalmente separados dos judeus. Essa parede de separação ela foi derrubada com a morte de Jesus e a ressurreição dele. No momento em que Cristo morreu, isso foi rompido. E essa analogia, quando ela faz essa analogia com o templo em Jerusalém, havia separação entre judeus, que era o povo exclusivo da promessa, eles tinham a exclusividade da promessa,
E os gentios, que eram o povo sem esperança. Mas nós podemos observar que mais à frente, quando Paulo escreve, ele escreve em Atos 21, 28, nós podemos observar que Lucas registra que Paulo foi preso pelo extremismo dos judeus. Ele foi acusado de colocar pessoas dentro do santuário que não eram pessoas listas, não poderiam ser colocadas. Lá em Atos, no capítulo 21, versículo 28, nós podemos observar que Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e no versículo 28, diz da seguinte forma, olha só, gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. E anteriormente eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha o introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Então, Paulo, por causa desse extremismo aí dos judeus, ele passou por essa situação. Mas Cristo, que é a nossa paz, ele transformou esse povo, ambos os povos, tanto judeu como gentio, em um povo só, unindo tanto os gentios quanto os judeus. O subponto 2, aí, subtópico 2, a derrubada da parede de separação, nós podemos observar que em Cristo foi derrubada essa parede, essa barreira, e ela era tanto espiritual quanto física. Mas através da cruz foi rompida essa barreira. Com a morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado, fazendo a reconciliação com Deus, do homem para com Deus, e a parede que havia entre os gentios, ela também foi derrubada. De que forma? Quando Cristo veio, ele derrubou essa parede, reconciliando tanto o gentio quanto o judeu. Reconciliou ambos. Quando a lei era mal interpretada pelos judeus, ela criava essa barreira. Então os gentios estavam fora, totalmente fora. E quando Jesus veio, ele aniquilou essa barreira. Agora, o terceiro aí, o conceito da lei do mandamento. Os judeus prezavam por suas leis, e isso fazia uma divisão com os gentios. Aí nós temos uma visão tripartida da lei mosaica. Nós temos a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei civil dizia aos israelitas como cidadão. Já a lei moral como padrão de conduta, o modo de viver, mas não como meio de salvação. Já a lei cerimonial era a lei que abordava as cerimônias das festas, os sacrifícios, as comidas, a lua nova, os sábados, a circuncisão. E Cristo, em sua carne, ele desfez. A palavra aqui desfez tem o sentido de anular ou tornar inválido essa inimizade. Ele desfez essa inimizade entre judeu e gentio, pois a lei ela ocasionava essa inimizade, mas sendo ela interpretada da forma que os judeus interpretavam, ela criou essa inimizade entre judeus e gentios. No subtópico 4, a revogação da lei dos mandamentos. A revogação da lei dos mandamentos eliminou o quê? As barreiras que separavam tanto judeus quanto gentios. Ela consistia em mandamentos
humanos que os próprios homens criaram e interpretaram, e aqueles dados por Deus, às vezes interpretados de forma errônea. E essa lei, principalmente a cerimonial, resultava nessa separação dos judeus e dos gentios. Nós vemos aí o caso da circuncisão, que a circuncisão era para o quê? Para ter uma separação entre o povo judeu das demais nações. Agora, o ponto 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. Cristo, em sua carne, isto é, no seu ministério, na sua vida terrena, na sua encarnação, na sua vida, na sua morte e ressurreição, ele eliminou todos esses elementos que faziam a separação entre os judeus, principalmente entre os homens e Deus. Quando Cristo veio, ele veio para fazer uma ligação novamente entre o homem e o Deus. O propósito da vinda de Cristo, no versículo 15, mostra ele criou em si mesmo de dois um só povo, um só homem, fazendo o quê? A paz. Lá no versículo 15, nós podemos observar que ele disse assim, olha, na carne desfez a inimizade. Então, em Cristo, no seu ministério terreno, na vida de Cristo aqui na terra, ele desfez, ele aniquilou, ele anulou tudo isso. E esses elementos que faziam a separação entre Deus e o homem. Então, Cristo proporcionou ao homem a paz com Deus através da sua morte, da sua ressurreição, do seu ministério. Então, nós podemos observar que em sua carne, em si mesmo, de dois, ele tornou-se um só povo. Aqui ele está o quê? Juntando tanto o gentio como o judeu, reconciliando ambos para com Deus. Nós temos aí o conceito bíblico de paz. O que seria paz? O que as pessoas dizem ter paz? Nós temos algumas colocações. Paz é ter boas relações, fim de conflitos, tranquilidade espiritual. Quando Jesus morreu na cruz, ele desfez toda a inimizade entre o homem para com o homem e do homem para com Deus. Então, com a morte de Jesus, quando Cristo morreu, ele o que? Nos deu essa paz, essa reconciliação com Deus, ela trouxe paz para o homem. Por quê? Porque as barreiras foram quebradas. Então o homem tem paz para com ele mesmo, para com o homem, e paz para com Deus. E Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Quando nós vemos lá no versículo 14, ele diz assim, olha, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa reconciliação, tanto de homens para com homens, de Deus para com o homem. Cristo, ele habita em nós, sendo ele a nossa paz. Ele é conhecido como o príncipe da paz. Então, ele é a nossa paz, ele é o motivo da nossa paz, é Cristo. No segundo ponto, aí, no terceiro subtópico, nós podemos observar a nova humanidade formada pela paz. Então, nós observamos que, principalmente na época de Paulo, quando Paulo estava escrevendo essa carta à igreja que estava em Éfeso, advertindo os irmãos, havia uma separação entre judeu e gentio e eles estavam em uma igreja. Eles formavam uma igreja. Aí nós podemos observar que essa nova humanidade formada pela paz é a igreja de Cristo. Olha só, a união entre judeus e gentios se deu através da morte de Jesus. E essa união não foi um acordo firmado por homens, entre os homens, mas foi firmada em si mesmo. Em quem? Em Cristo, o próprio Jesus. A partir desse ato surge então um novo povo, que é a igreja, onde não há circuncisão ou incircuncisão. Todos somos um em Cristo.
aqui as desigualdades desaparecem, elas precisam desaparecer, porque ambos fazem parte de um mesmo corpo. Aqui não há distinção entre judeu e gentio, mas sim um corpo só, e todos pertencem a quem? A Cristo. Terceiro ponto, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Então, pela cruz, pelo sacrifício lá na cruz, o homem teve a oportunidade de ser reconciliado com Deus no corpo. A reconciliação entre os homens, Deus e os homens, a reconciliação entre os homens, entre judeu e gentio, se deu através de Jesus. E a reconciliação entre Deus e os homens se deu também através de Jesus, através da cruz de Cristo. Olha, os primeiros subtópicos aí do ponto 3 fala que Cristo se fez maldição por nós. A morte de cruz era um sinal de maldição, onde aquela pessoa que estava morrendo, ela era humilhada, era um sinal de profunda humilhação. E no caso de Jesus, ele passou tudo isso por nós, em favor de quem? Dos judeus e dos gentios. Na morte de cruz, o réu ele era açoitado, ele era castigado primeiro com um chicote que possuía tiras de couro acompanhado de chumbo nas pontas ou ossos, e em seguida ele era obrigado a carregar a sua própria cruz. É o que aconteceu com Jesus. E essa cruz, ela se tornou um objeto de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Que tal coisa acontecendo com aquele que se denominava Rei dos Judeus. E aquele que se dizia o Messias. Para eles isso seria uma coisa assim, que não era de se aceitar. Mas Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou o seu corpo para ser crucificado em favor de judeus e gentios, a toda a humanidade. E ele se fez maldição por nós. Ele levou a nossa cruz. E por isso, nós fomos reconciliados pela cruz. Por aquele momento, por aquele exato momento que Cristo passou pela humilhação, se tornou maldito, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória para reconciliar o homem com Deus. Então nós somos reconciliados pela cruz de Cristo. É o segundo subtópico aí do ponto 3. Pela obra reconciliadora de Cristo. O verbo reconciliar significa trocar completamente. Os Efésios, quando Paulo escreveu, eles estavam em conflitos entre si, judeus e gentios. E com Deus também. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, promoveu a restauração da comunhão com Deus. Nós podemos observar que Deus entra com a graça, com o seu amor, com a sua bondade, para reconciliar o homem consigo mesmo. E mediante essa experiência, a igreja surge. Nós podemos observar que a igreja um novo povo, um novo corpo, e os homens reconciliados com Deus estavam reconciliando consigo mesmo. Por quê? Porque o homem que tem paz com Deus é aquele que ele transmite essa paz e ele está vivendo em paz com o seu próximo, com aqueles que estão à sua volta. E o terceiro, reconciliados na cruz em um corpo. O propósito de Cristo foi reconciliar judeus e gentios com Deus e também no corpo, como igreja. Nós podemos ver aqui que a reconciliação ela foi dupla. Ela foi tanto vertical, do homem para com Deus, e na horizontal, o homem para com o próprio homem. E essas duas inimizades, as inimizades
foram o quê? Desfeitas quando Cristo morreu na cruz. Quais são as duas inimizades? A inimizade do homem com Deus e a inimizade do homem para com o próprio homem. Isso foi o que? Desfeito lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, gerando um novo povo, que é a Igreja de Cristo, a família de Deus. E nós observamos que quando Cristo ele reconcilia judeus e gentios, se tornando um só corpo, pertencentes aí à família de Deus, nós observamos que Cristo, o quê? Todo esse aspecto está relacionado com o quê? Com a nossa reconciliação com Deus. Porque o homem, quando está reconciliado com Deus, ele vive uma vida em paz, e essa paz ela é transmitida às demais pessoas e ambos passam a viver em paz. Por isso, o título da nossa lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O homem reconciliado com Deus passa a ter uma nova vida, e essa vida, essa paz, passa a reinar em seu coração, e ele transmite isso às demais pessoas. E ele vive em paz consigo mesmo e com Deus. Para nós concluirmos, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas na lei da cruz. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e o quê? Aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão entre judeus e gentios. E através e por meio da paz conquistada lá na cruz, ele desfez a inimizade e criou uma nova humanidade, que é Cristo, que é a igreja. E a reconciliou com Deus, reconciliando quem? O homem para com Deus. A partir dela, da igreja, formou um novo povo. A partir dela, a igreja foi formada como corpo de Cristo. Essa é a nossa lição, a lição de número 7. Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.